Eu chamo a professora Elizabeth Castellão Conquevich, é uma convidada nossa. Ela vai apresentar uma palestra sobre inteligência e criatividade. Ela é professora da Universidade de Grande Dourados, para quem não esteve aqui ontem, saber um pouquinho sobre ela. Ela desenvolve atividade de extensão e é professora e médica da Universidade de Grande Dourados. É psiquiatra, médica formada pela Unifesp e doutora pela Universidade Técnica de Munique, onde ela desenvolveu o seu doutoramento na área de distúrbios motores e clinicou e trabalhou na Alemanha durante 9 anos, retornando, foi professora também da Universidade de Marília, da Universidade da Unesp, e já há algum tempo instituiu grupos de trabalho e de pesquisa na Universidade de Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. E vai falar um pouquinho sobre inteligência e criatividade para a gente. Obrigado. Então, bom dia, pessoal. Essa minha palestra vai ter uma duração de mais ou menos 15 a, no máximo, 20 minutos. E, como a gente vai falar dessas relações, a minha proposta é assim. Eu vou falar para vocês um pouco das definições de inteligência, do ponto de vista neurobiológico, como se entende inteligência, como se conceitua inteligência. Depois eu vou falar dos conceitos de criatividade e vou dizer das propostas sobre como esses dois conceitos provavelmente interagem. E, por último, a gente pode discutir as limitações desses dois conceitos. Então, vocês vão ver... Desculpa. Vocês vão ver que, na realidade, esses conceitos, a partir do momento em que você conceitua, você facilita uma pesquisa, você facilita um estudo, mas, ao mesmo tempo, você limita, você restringe, você não abrange todos os fenômenos, principalmente quando se fala de uma coisa tão complexa como a criatividade. Então, vamos lá. Uma primeira ideia de inteligência, quando você faz testes psicométricos, ou mesmo em muita pesquisa neurocientífica, quando você faz estudo de neuroimagem, para ver que áreas do cérebro são ativadas na inteligência, ou quais domínios neuropsicológicos estão envolvidos na resolução de problemas. Muitas vezes, de um modo geral, na pesquisa neurobiológica, você usa uma ideia de inteligência, uma ideia quantitativa, ou seja, você entende que a inteligência é uma característica humana, que tem essa distribuição em curva de Gauss, que é a distribuição em sino na população geral. E por que uma abordagem quantitativa? Porque ela pode ser traduzida em número. Então, você pode fazer testes de desempenho, e esses testes você traduz em número. E esses números refletem o seu perfil de desempenho em relação ao esperado para a sua idade. Então, essa é uma visão da inteligência. Esse número, ele é o QI, não é? E que reflete o fator G. Então, o fator G seria um fator geral, ou seja, a inteligência seria como se fosse o peso, como se fosse a pressão arterial, ou como se fosse a glicemia de jejum, ou seja, uma característica que você quantifica. A gente pode questionar até que ponto isso não é limitante. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá. E entende também, aqui fica implícito, a compreensão de que a inteligência é uma característica, então, biológica. Bem, esse fator G, que foi criado por Spearman no início do século passado, depois, com futuros estudos, ele foi dividido por Cutler-Horn em 2 componentes. Então, ele sugeriu que a inteligência teria 2 componentes, que seriam a inteligência fluida, que é a sua capacidade de resolver problemas novos.
a partir de dados desconhecidos. Então, a capacidade de solução de problemas desconhecidos exige a manipulação mental de dados novos. Depende de funções cognitivas, como memória de trabalho, controle atencional, os quais correspondem aos conceitos de funções executivas. Então, agora eu vou explicar o que seriam as funções executivas. Dentro das funções executivas, você tem o controle atencional e você tem a memória de trabalho. Então, são componentes do que se chama funções executivas. E acredita-se que as funções executivas estão intimamente relacionadas à inteligência fluida. Funções executivas seriam assim, são funções mentais que não estão associadas a algo específico, mas muito mais associadas a um planejamento mental geral. Então, eles envolvem como eu organizo a minha mente para atingir uma determinada meta. Isso envolve desenvolver uma estratégia que significa, então, selecionar a estratégia, ou seja, eu tenho que inibir possibilidades menos interessantes para que eu escolha uma estratégia. Então, existe um aspecto inibitório, um aspecto seletivo, um aspecto de planejamento que inclui uma ordenação no tempo, o que eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro, e inclui o que se chama aqui também a memória de trabalho, que é a minha capacidade de armazenar e de manipular. São as informações que eu consigo manter online e que eu manipulo ao mesmo tempo. Então, para a gente sair dessa teoria, vamos dar exemplos práticos, né? Então, por exemplo, a minha memória de trabalho, ela pode ser, se eu falar assim, eu quero fazer um bolo, né? Então, para fazer um bolo, eu vou precisar bata as claras em neve e coloque num canto, aí você vai adicionar o açúcar e deixa num canto. Depois você vai bater a gema e a gema você vai colocar ali. Enquanto isso, você vai fazer o recheio e depois você vai adicionar tudo, vai fazer a massa com a farinha e a manteiga, vai colocar meia hora na geladeira, depois você vai ter que juntar tudo e, enquanto isso, você esquentou o forno. Então, isso é memória de trabalho, no sentido de que eu tenho que armazenar vários conteúdos e ter na minha cabeça, e conforme eu vou fazendo, eu vou meio que jogando fora esses conteúdos. Por exemplo, o ovo eu já bati, já misturei com açúcar. Então, essa gema de ovo já misturada, isso aqui eu já não preciso mais guardar. Mas eu tenho que ligar o forno. E com isso eu vou eliminando. Mas eu tinha que ter no começo todos os conteúdos da minha cabeça, de quantidades, etc., para eu poder fazer esse bolo. Ou, por exemplo, um outro exemplo de memória de trabalho. Então, é a informação que eu mantenho online e que eu, ao mesmo tempo, mantenho, mas não fico só repetindo, eu fico manipulando. E isso reflete muito a minha inteligência. As pessoas mais inteligentes, dentro desse conceito, elas têm uma memória de trabalho maior. Por exemplo, se eu falar para você, conta aí para mim, 498 divide por 7, o resultado que der você multiplica por 3 e subtrai 12. Então, você tem que ter a memória de trabalho para guardar todos esses números, guardar todas as equações, e conforme você for fazendo, você vai descartando aquilo que você já executou, até você chegar no resultado final. Então, você mantém informações online e você manipula, né? Ou se eu falar para você, eu vou te dar 5 palavras: casa, flor, mato, chuva, verão. Construa uma frase para mim que faça sentido, ou várias frases. Então, você tem que ter todas as palavras na sua cabeça e ir construindo a sua frase. Isso é memória de trabalho. São quantas você consegue manter essas 5 palavras online e, ao mesmo tempo, você vai manipulando. Então, esses aqui seriam alguns exemplos. Quando você fala, então, de funções executivas, eu posso estar usando a longo prazo, por exemplo, eu vou usar as minhas funções executivas porque eu quero comprar um carro no final do ano. Então, eu sei que porque o carro custa 60 mil, eu vou vender o meu carro que já está velho, eu vou pegar 20 mil provavelmente, então eu preciso juntar 40 mil até o final do ano. Para eu juntar 40 mil no final do ano, eu vou ter que cortar tal despesa, vou ter que fazer isso, isso, isso. Esse planejamento estratégico é função executiva. Aí eu vou fazer o meu automonitoramento, eu vou vendo se aquela minha estratégia está dando certo. Um outro exemplo, você vai fazer uma prova de vestibular.
Então, você começa, né, a gente tem algumas estratégias. Começa com as questões que você já sabe, aquelas que você não sabe, você vai assinalando, e aí chega um momento onde você tem que olhar para o relógio e ver se você já conseguiu fazer a metade até tal momento. Então, você está... E, ao mesmo tempo, você tem que estar se concentrando e inibindo pensamentos que vêm na sua cabeça. Eu queria ouvir uma música, eu quero pensar na minha namorada. Não dá. Agora você tem que ter esse autocontrole. Então, essas funções que não estão associadas a um determinado conteúdo, mas que estão muito mais associadas a você conseguir organizar o seu cérebro para que ele trabalhe efetivamente, isso são funções executivas. E elas têm vários componentes e elas estão associadas à inteligência, principalmente à inteligência fluida, que é uma capacidade que reflete a habilidade de fazer uma coisa nova, de se deparar com uma coisa nova, e não simplesmente de pegar uma coisa que você já tinha, que seria, no caso, a inteligência cristalizada. Então, a inteligência cristalizada, ela reflete conhecimentos gerais que você já acumulou. Então, com o tempo, a gente vai aumentando a inteligência cristalizada, porque a gente vai armazenando mais coisas. Mas a inteligência fluida, vamos dizer assim, ela reflete melhor a inteligência, porque ela é a tua capacidade de resolver um problema novo sem poder recorrer tanto a dados que você já tem armazenado, informações pregressas. Então, para quem, né, repetindo, então, funções executivas: supervisionar e integrar informações, guiar o pensamento de acordo com metas internas, direcionar a atenção para informações relevantes, selecionar respostas adequadas, suprimir informações irrelevantes e ações indesejadas. Então, funções executivas têm a ver com você conseguir organizar o seu pensamento. Você inibe pensamentos interferentes, você inibe soluções que estariam erradas, você inibe ideias que são inadequadas ou impulsos inadequados, você consegue organizar. Então, isso é função executiva. Então, ela inclui a memória de trabalho, o autocontrole, monitorização, inibição, controle de resposta. Então, meu autocontrole é eu falar, bem, mas eu tinha que economizar 4 mil por mês, eu não estou conseguindo. Eu vi que nos primeiros 6 meses eu não consegui fazer isso. Então, eu preciso mudar a minha meta, mudar a minha estratégia, né? Ou, um outro exemplo, eu estou fazendo o bolo, mas eu vi que falta um ingrediente para o bolo que eu queria fazer um bolo com recheio de abacaxi, eu fui ver, não tem esse abacaxi. Então, eu mudo a minha estratégia e aí eu vou inibir respostas que não tem nada a ver. Vou falar, tá, então coloca laranja. Não, laranja não vai dar certo porque vai soltar muito líquido. Não dá. Eu vou inibir a resposta da maçã. Não, maçã não vai dar certo porque a maçã também não tem, ou tem muito pouco, ou esse tipo de maçã não combina. Não, então eu vou achar a resposta certa, que é o pêssego. Assim, eu tenho uma lata de pêssego. Então, eu procuro respostas, eu mudo a minha estratégia. A estratégia planejada era fazer com abacaxi, eu mudei e procurei a resposta adequada, inibindo as inadequadas, por exemplo. Né, que seria aqui flexibilidade cognitiva, mudança de planejamento. Então, isso está muito associado à inteligência. Quanto melhor você consegue fazer isso, provavelmente mais inteligente você é, de acordo com os estudos feitos. Quando se fala do córtex dorsolateral pré-frontal, ele é essa região aqui mais lateral, na frente do cérebro. Então, essa região seria mais ou menos aqui, né? Aqui, assim. E ele é meio que uma área extremamente estimulada quando você realiza essas tarefas de função executiva. Então, se eu te der um teste onde você tenha que usar a sua flexibilidade, a sua atenção, a sua organização, essa área muito provavelmente vai estar ativada. No entanto, é importante dizer aqui que não existe uma área da inteligência. Então, não é assim, pessoas inteligentes têm essa área maior. Porque hoje a gente entende o funcionamento da mente humana como circuitos. Aqui vale eu fazer algumas observações. Antigamente, até o século XIX, havia uma ideia de que talvez o cérebro fosse tudo igual. Igual ao fígado. O fígado, qualquer pedaço do fígado que eu pego, está funcionando do mesmo jeito. Ou os pulmões, qualquer pedaço do pulmão, funciona do mesmo jeito. Então, o cérebro, achava-se que ele fosse também uma víscera, onde todas as partes, qualquer parte que eu pegasse, teria a mesma função. Depois, com os estudos de Wernicke e Broca, que foram médicos que estudaram pacientes que tiveram distúrbios de linguagem,
eles descobriram que esses pacientes com esses distúrbios de linguagem muito específicos, eles tinham tido lesões em lugares específicos. Então, desenvolveu-se a ideia, e que foi se sedimentando ao longo do século XX, de que cada área do cérebro tem uma função. Então, esse é um princípio que a gente chama princípio do localizacionismo. Então, nós evoluímos muito, identificando áreas associadas à linguagem, áreas associadas ao movimento, áreas associadas à sensibilidade, etc. Mas hoje a gente sabe que, para a grande maioria das funções, você não usa uma área, você usa redes neurais. Você usa circuitos que trabalham juntos. Então, você vê que aquela área, uma mesma área, ela vai estar envolvida nos mais diferentes trabalhos, nos mais diferentes desempenhos que guardam alguma coisa em comum. Por exemplo, são vários desempenhos que exigem a atenção. Então, você coloca para trabalhar um determinado circuito, uma rede neural. E quanto mais eficaz for essa rede, ou seja, essas áreas que conseguem trabalhar juntas, como um trabalho em equipe, de despolarização simultânea, de ativação neuronal simultânea, quanto melhor o trabalho dessa rede, melhor é o seu desempenho. Então, a gente entende que a inteligência está associada, sim, a determinadas áreas. Elas são fundamentais, mas não que seja a área que é a sede da inteligência que trabalha sozinha. Tá? Então, aqui, esse seria um exemplo disso. Quer dizer, eu tenho aqui o córtex pré-frontal, dorso lateral, principalmente. Então, ele é uma sede muito importante da inteligência, mas ele recebe informações de várias outras áreas, porque quando você desempenha um trabalho inteligente, você pode estar tendo a sua inteligência numa questão visual, para resolver um problema visual, ou pode ser para resolver um problema linguístico, de criação de um argumento, de criação de um texto retórico, ou de um poema, ou pode ser, por exemplo, uma questão musical. Então, dependendo da natureza do elemento com o qual você esteja trabalhando, áreas diferentes estarão sendo integradas. E mesmo para uma mesma área, você nunca vai ter uma região trabalhando. Você trabalha sempre em termos... Então, hoje se pensa sempre em termos de circuitos neurais. Então, a inteligência depende de um processamento paralelo distribuído em redes neurais. E o córtex parietal é pelo menos tão importante quanto o dorso lateral pré-frontal. Então, ele integra informações de diferentes modalidades. Ele também é uma área integradora. Ele integra percepções de diferentes naturezas, então, visual, auditiva, tátil, e constrói percepções mais complexas para enviar para o córtex dorsolateral pré-frontal. Então, parece que o córtex dorsolateral pré-frontal ele não armazena muitas coisas. Ele está mais ligado a essa manipulação online, de manter diferentes conteúdos de diferentes naturezas, manter online e manipular rápido. Agora, existe uma outra abordagem da inteligência, que é uma abordagem qualitativa. Porque quando você quando você faz uma abordagem quantitativa, a grande crítica é que você coloca uma visão muito homogênea. Então, você tem um QI de 110, você também tem um QI de 110. Mas, obviamente, que vocês são muito diferentes. Vocês têm grandes diferenças em várias coisas. Você é mais para música, você é mais para matemática, você tem uma dificuldade de atenção, ela já se concentra muito melhor, mas ela tem uma memória que é um pouco pior, mas você é uma pessoa mais motivada, e tudo isso vai influenciar o desempenho de vocês em diferentes áreas. Então, quando eu quero fazer um estudo, por exemplo, as duas abordagens são interessantes. Se eu quero fazer um estudo e falar, eu quero entender como que é a inteligência desse grupo, como que está o fator G, e se ele está associado a determinada área do cérebro, e quanto de energia está sendo gasto, eu quero fazer um estudo assim, tudo bem, está certo. Você realmente está aprendendo alguma coisa. Existe alguma coisa que é traduzível em fator G, não é que ele não exista. Só que eu posso ter uma outra situação onde eu falo assim, eu tenho esses dois aqui e eu quero estimulá-los. Eu quero criar um programa onde ele se dê muito bem e ela também. Então, se eu falar, bem, os dois têm um fator G de 110, né, um QI de 110, eu vou criar, então, um programa uniforme.
Talvez, então, quando você fala dessas abordagens qualitativas, ou muitas vezes também chamadas de abordagens integrativas, é quando você procura, você se interessa mais pelo perfil descritivo de inteligência daquela pessoa do que por uma questão de quantidade. Eu não quero saber tanto com que rapidez ele resolve tal problema, qual que é a eficiência dele, ou se ele é mais ou se ele é menos que ela. Eu quero saber o que ele tem de melhor, quais são os seus talentos e como que eu vou poder estimular. Então, isso na área de educação talvez seja mais interessante. Educação, psicopedagogia, psicologia, né, ou artes, quer dizer, porque você vai ter um trabalho mais individualizado. Além disso, esses conceitos mais integrativos, eles admitem uma discrepância, que é o que a gente vê, por exemplo, no autismo. Você vê áreas de extrema debilidade, onde que te levam a classificar aquela pessoa como tendo um déficit intelectual, e áreas de superdotação. Então, essa incongruência, ela fica difícil de se explicar pelo fator G, porque, às vezes, ele pode ter um déficit mesmo de função executiva, mas, apesar desse déficit, ele tem um desempenho superior em determinadas áreas. Então, quando você se ocupa da questão qualitativa, você está se ocupando mais com o perfil de inteligência individual daquela pessoa e como você vai poder aprimorá-lo. Então, é o que eu disse, pessoas com o mesmo QI podem diferir imensamente nos seus processos mentais, como nos mecanismos de controle de atenção, na flexibilidade cognitiva, nas habilidades em diferentes domínios, linguístico, musical, imagético, na criatividade, nos traços emocionais. Então, aí você fala assim, então, o que me deu essa informação de QI? Né? Eu chego, eu testo uma criança e falo, olha, eu testei o seu filho, ele tem um QI de 120, ele parece que tem uma tendência aí, já está indo para a superdotação. Tá. O que fazer? Então, às vezes, é mais interessante você dar um perfil qualitativo. Por isso que esses pensadores aqui, Robert Sternberg, Howard Gardner, Stephen Ceci, eles têm um espaço dentro do pensamento, não tanto dentro da neurobiologia. As pessoas que fazem pesquisa com estudos de neuroimagem, elas já não usam tanto essa abordagem. Mas, para uma abordagem pedagógica, de estimular aquela pessoa, talvez seja realmente a mais interessante, porque admite essas constelações de coexistência de domínios deficitários e domínios de alto desempenho. Bem, saímos da inteligência, vamos para a criatividade, vamos integrar os dois. Então, se a gente tentar definir a criatividade, a gente sempre tem que partir de um conceito, de uma definição. Por mais limitado que seja, ele pelo menos te guia um pouco. Então, a criatividade pode ser entendida como a capacidade de gerar um produto que é valorizado pela sociedade, valorizado pelo meio onde você está. Então, a minha capacidade de criar um quadro, que é visto como muito bonito, como interessante, de construir uma casa que é diferente, que é vantajosa para as pessoas, que tem uma melhor iluminação ou arejamento, etc. Então, seria essa capacidade. Então, eu estaria medindo a criatividade pelo desempenho. Eu posso medir a criatividade também como um traço, falar, você tem um perfil criativo, um traço de personalidade. Então, tem estudos que tentam descrever como seria uma pessoa criativa, quais seriam as características dessa pessoa criativa. A gente vai falar disso também. Quando você pensa na criatividade como capacidade de criar uma coisa nova, ou seja, uma coisa que não existe até então, você inventou, então a criatividade seria inventividade. Então, a gente pensa no pensamento divergente como sendo o seu correlato cognitivo, ou seja, por que vias mentais uma pessoa inventa alguma coisa? Então, ela inventa alguma coisa através do pensamento divergente. Explicando para vocês. O pensamento divergente, ele é aquele que se opõe ao pensamento convergente. Um teste de pensamento convergente é assim, eu digo, se A igual a B e B igual a C, logo A igual a C. Ou se eu te dou uma questão matemática, x igual a 4, mas então o x é o dobro de y, então y tem que ser 2. Então, só existe uma resposta. É um pensamento onde você chega a um resultado único, que é o único correto que vai corresponder à lógica daquela questão. Não é? Então, muitos testes de QI
de inteligência, eles vão usar essa rota. Eles vão medir a sua capacidade de pensamento divergente, de fazer inferências a partir de dados, onde só existe uma inferência correta. No seu pensamento divergente, é uma outra linha. Várias coisas vão ser corretas. Ou melhor, nem vai existir o certo e o errado. A partir de um dado, você chega a diferentes conclusões. Por exemplo, eu coloco um tijolo e eu imagino quantos usos você pode fazer com esse objeto, um tijolo. Ou quantos desenhos você pode fazer no papel, ou de quantas formas você pode dobrar um papel. Então, tudo isso é um pensamento divergente, ou seja, você cria diferentes opções. É uma outra rota mental. É um outro processo mental. Não é? Então, existem testes de pensamento divergente, testes psicométricos, onde você avalia o desempenho da pessoa pela velocidade, quantas coisas ele conseguiu criar, e você avalia também a novidade dessas coisas. Se aquilo é uma coisa muito comum, já vista várias vezes, ou quão criativo aquilo é. Né? Então, existem formas de medir isso. Aí, quando a gente pensa, então, na criatividade no pensamento divergente, eu quero colocar para vocês 2 componentes neurobiológicos da criatividade, e aí a gente vai concluir falando onde a inteligência entra nisso. Quando se pensa em criatividade, quando você faz esses testes de pensamento divergente e a pessoa está tentando imaginar quantos usos ela pode fazer para um objeto, ou ela está criando um poema, ou ela está imaginando uma história, ela ativa uma área que é chamada Default Mode Network. Então, o Default Mode Network são essas áreas que estão mais na região central e que são ativadas quando o teu pensamento está solto, quando você está sonhando acordado, quando você está divagando. Então, faz sentido a gente imaginar que, durante o pensamento criativo, essas áreas sejam ativadas. A gente imagina assim, que a pessoa, quando ela está, então, divagando, ela não está presa a nenhuma corrente de pensamento lógico e ela vai fazendo associações livres. Então, eu posso associar uma planta com uma determinada cor, com uma determinada música, e eu vou fazendo essas associações. Então, esse seria um componente da criatividade que a gente entende e aceita, não é? E a gente sabe que criatividade vai estar associado a isso, a juntar coisas novas. Tudo bem. Então, ele é ativado num estado de relaxamento, na ausência de estímulos externos, como sonhar acordado, assumir a perspectiva de outra pessoa, imaginar o futuro, simular situações na mente e tarefas de pensamento divergente. Tudo bem, até aí a gente entendeu. Agora, o que eu quero dizer é que existe um segundo componente da criatividade. Não basta ter apenas esse pensamento solto e ir fazendo associações. Para criar um produto criativo, um produto valorizável, entram, então, aqui as mesmas áreas da inteligência. Entra o córtex dorsolateral pré-frontal com o controle executivo. Ou seja, as livres associações que você fez precisam, em algum momento, ser organizadas, selecionadas, estruturadas, planejadas. E é aí que, provavelmente, é aí onde a criatividade se encontra com a inteligência. Então, não adianta eu ser uma pessoa que faço várias associações, mas se eu quiser criar uma casa bonita, ou um poema bonito, ou estruturar uma música, compor uma música, né? Ou encontrar a solução para um problema de engenharia, né? Criar uma solução nova, eu preciso organizar meu pensamento também. Então, esse controle executivo seleciona os resultados das combinações aleatórias geradas durante a ativação do Default Mode Network. Então, enquanto a pessoa estava divagando, ele inibe as soluções menos interessantes, ele dirige o foco de atenção para as soluções selecionadas, ele mantém essas soluções na mente, né? E ele as organiza para a geração de algo estruturado. Certo? Então, eu tenho 2 fases do processo criativo.
uma fase de geração, de associação de coisas novas, e uma fase de organização. A gente associa as pessoas criativas como tendo uma certa porosidade na atenção. Isso permite que diferentes ideias e estímulos adentrem a consciência e se tornem acessíveis para novas combinações. Então, eu fico assim, eu não tô muito concentrada em nada, eu estou deixando a minha mente solta, e essa pessoa que está sempre solta é uma pessoa criativa, porque ela vê uma coisa ali, vê outra coisa ali, ela associa. Mas não basta isso, ela precisa ter também, num segundo momento, esse influxo de novas ideias e associações precisa ser controlado e organizado. O excesso de possibilidades simultâneas precisa ser barrado para que o foco possa se manter no conteúdo escolhido e filtrado. Então, a criatividade exige também organização. Parece que a inteligência, ela é meio que um fator, essa threshold theory, ela significa assim, que a inteligência é suficiente, mas ela não é, aqui está errado, ela não é necessária, não, ela não é suficiente, ela não é suficiente, ela é necessária para a criatividade. Ou seja, você precisa ser inteligente, para você fazer uma coisa criativa muito boa, você precisa ser inteligente, provavelmente, mas não basta ser inteligente, se você não tiver essa capacidade de fazer as livres associações. Aqui é onde eu coloco, eu falei provavelmente, porque eu contesto, por exemplo, você vai fazer, aí entra o que você chama de inteligente. Por exemplo, na aula que eu dei sobre criatividade e autismo, muitas pessoas do espectro do autismo, elas são categorizadas como tendo um retardo mental, porque elas têm um desempenho baixo em vários testes de inteligência fluida, testes de QI. E, no entanto, elas são capazes de produções muito criativas. Então, é aí que eu abro para a gente entender também as limitações desses conceitos e dessa forma de entender as coisas. Então, eu posso ter, talvez, uma pessoa que, segundo esses testes de inteligência geral, elas são menos inteligentes, mas eles têm um fascínio por uma determinada área, uma dedicação em uma determinada área, um talento em uma determinada área, e nessa área eles conseguem organizar as suas ideias e ter um produto criativo. Então, isso não é a última das verdades. Tá? Então, só o resumo, acho que esse é o último slide. Eu tenho uma visão quantitativa de inteligência, que admite que ela seja algo biológico, que eu posso medir, que eu posso traduzir em números, não é? E que esse algo que eu meço em números através do desempenho da pessoa se associa às funções executivas e resulta da interação de circuitos de redes neurais que envolvem o córtex dorsolateral pré-frontal e o córtex parietal. Mas eu tenho também uma visão integrativa de inteligência que fala que os perfis diferem muito qualitativamente, portanto, essa ideia quantitativa não traduz o seu perfil individual de características, ele não é suficiente para caracterizar uma pessoa. A inteligência não é uma coisa que simplesmente se traduz em números, ela vai além disso. E as pessoas podem ter um perfil de habilidades muito heterogêneo, incluindo, numa mesma pessoa, áreas deficitárias, que apontam para um déficit intelectual, e áreas de altas habilidades. Então, essas são as duas visões de inteligência. A criatividade, eu falei que ele tem duas etapas distintas. Ele tem um processo generativo de associação de ideias, que envolve a ativação do Default Mode Network, e um processo organizador, que envolve o córtex dorsolateral pré-frontal, onde aqui ele se encontra com o conceito de inteligência. Atenção, estratégia, seleção, planejamento, inibição de ideias menos interessantes. Não é? A etapa organizadora se associa às funções executivas que se associam à inteligência fluida. Ainda resta muito que se entender. Não é? Então, diante do exposto, como então explicar a criatividade de pessoas do espectro autista, sendo que elas sabidamente apresentam prejuízo na ativação do Default Mode Network e também o prejuízo de funções executivas. Quer dizer, das duas coisas que entram aqui na criatividade, eu expliquei para vocês que a criatividade é um processo que envolve esses dois elementos aqui. Esses dois são sabidamente prejudicados nas pessoas do espectro autista. Só que sabidamente, comprovadamente, elas podem ser criativas. Não é? Tem provas, evidências disso.
Então, isso significa que os nossos conceitos não são completos. E aí eu aponto para um livro que eu estou preparando, Espectro Autista, Criatividade e Emoções, um novo olhar através da obra de Camila Falck, que é uma artista do espectro do autismo que eu conheci, e a partir dela eu comecei a ter essa sensibilidade para isso e a pesquisar no sentido de estar lendo, relendo, estudando, refletindo sobre esse assunto. Então, esse livro vai ser lançado provavelmente o ano que vem. Esse é um quadro dela, O Pôr do Sol. É um pôr do sol meio apocalíptico, não é? Um contraste de cores, essa vibração. Como exemplo, esse é um outro quadro dela que se chama Tempo. Então, eu falo que o tempo se distorce, ele se distende, ele não é uma dimensão unitária. Por que ela pensou em dar esse nome Tempo para esse quadro? Então, eu digo que isso até parece física quântica, que a gente sabe que na física quântica o conceito de tempo ele é mutável, ele se distende. Mas, na realidade, não é física quântica, é a arte. Tá? Obrigada.